Bom, pessoal, vamos lá, solução da prova. A prova está resolvida também em planilha, depois eu mostro para vocês a planilha, solução de todas as questões, e essa planilha vai estar disponível para vocês lá no Teams também, tá? Então, primeira questão, a gente tinha duas cargas de 50 microcoulomb, teve gente que errou esse microcoulomb, tá? E elas se repelem, são iguais, né? No vácuo com uma força de 36 kN, né? 36 mil newtons. Aí é fornecido o valor da constante no vácuo, né? A constante K0. E a pergunta é qual a distância em metros das duas cargas. Então, era um exercício bastante simples de fazer. Tá? O que precisava saber, né? Saber para fazer o exercício? Lembrar que força eletrostática igual a constante eletrostática, produto das cargas dividido pela distância entre elas. Nesse caso, a incógnita está aqui, na distância. Tá? Se a gente quisesse fazer a inversão antes, bastaria lembrar do seguinte, então, d ao quadrado é igual a constante produto das cargas dividido pela força, ou ainda a distância é igual a raiz quadrada de capa Q1, Q2, dividido pela força. Tá? Todos os valores aqui são conhecidos, sim. Cuidado só com as unidades, porque Q1 é igual a Q2, que é igual a 50 microcoulomb. Portanto, 50 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá? Ou ainda, a gente poderia colocar 5 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Facilitaria um pouco mais na hora de fazer o cálculo. Tá? A constante eletrostática foi dada, 9 vezes 10 a nona. Já está na potência de 10. E a força, 36 quilonewtons. Portanto, 36 vezes 10 a terceira newtons, ou ainda 3,6 vezes 10 elevado à quarta newtons. Tanto faz usar um ou outro. Tá? Substituindo aí esses valores na equação, nós temos então que a distância ela é igual a raiz de 9 vezes 10 a nona, 5 vezes 10 a menos 5, vezes 5 vezes 10 a menos 5, as duas cargas, né? Dividido por 36 vezes 10 elevado à terceira. Tá? Raiz disso tudo. Aí é só uma questão agora de fazer o cálculo, né? Não tem mais absolutamente nada de física, só de cálculo mesmo. Tá? A gente pode fazer uma simplificação aqui, lembrar que 36 é igual a 4 vezes 9, então aqui ficaria um 4. Tá? 5 vezes 5, 25. Então, 25 dividido por 4. E as potências de 10? 10 a menos 5, menos 5, mais 9, e esse 3 que sobe mudando de sinal, menos 3 aqui. Raiz quadrada disso tudo, tá? Ficou um monstrinho. A distância, então, fica 25 dividido por 4, vezes 10 elevado a menos 5 com menos 5, menos 10, com 3, menos 13, mais 9, raiz. Então, 25 dividido por 4, vezes 10, menos 13 mais 9,
dá menos 4. Beleza. Raiz, tá? Extraindo a raiz, nesse caso, raiz de 25, 5. Raiz de 4, 2. Raiz de 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 2. A gente chega aí no resultado de distância igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, ou 0,025 metros. Tanto faz, quem colocou 2,5 vezes 10 a menos 2, teve gente que colocou 0,25 vezes 10 a menos 1, tanto faz. O resultado estava igualmente correto, era uma questão aí que vocês tinham que enviar o resultado. Ok? Dúvidas nisso? Nenhuma? Tem certeza que nenhuma dúvida? A maioria das pessoas que errou a questão, erro de cálculo mesmo, a questão 3 e 4. Não, questão 4. Legal. Questão número 2. Parecida com a questão número 1. Os dados eram Q igual a 4 microcoulombs, tá? Para uma carga. Aqui foi dada a distância de 20 centímetros de uma outra partícula de carga Q minúsculo. Foi dado o módulo da força eletrostática entre elas, 18 newtons, e a constante eletrostática. E a pergunta era o valor da outra carga elétrica. Na realidade, o exercício tem as mesmas características do anterior, né? Bastava saber que a força de Coulomb, força eletrostática, é calculada pelo produto das cargas vezes a constante, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Aqui nós tínhamos todos os valores, exceto uma das cargas. Tá? Então, bastava inverter a equação e dizer que a carga é igual a distância ao quadrado vezes a força, dividido por constante eletrostática vezes a outra carga. Tá? Não tinha nem que extrair a raiz quadrada. O cuidado maior aqui é com relação às unidades, tá? A distância foi fornecida em centímetros, 20 centímetros, tá? Então tinha que fazer aí a conversão de 20 centímetros para metros, vocês poderiam colocar simplesmente 20 vezes 10 a menos 2 metros, tá? E aí, substituindo os valores, os demais valores, força eletrostática já estava em newton, 18 newtons, e a outra carga elétrica, 4 microcoulombs, então 4 microcoulombs, 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, tá? Substituindo esses valores aqui, que nós temos que Q é igual a D ao quadrado, 4, 20 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vezes 18, dividido por 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6. Aqui algumas pessoas erraram a questão dos sinais da potência, tá? Então, falta de atenção. O que era o mais indicado aqui? Primeiro, fazer a potência, né? Então, aqui 20 ao quadrado. Aqui era mais fácil, certamente, trabalhar com 2 vezes 10 a menos 1 do que 20 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa, né? Então, elevando ao quadrado, daria 4 vezes 10, aí sim, a menos 2, vezes 18, dividido por 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6. Separando o que tem e o que não tem potência, 4 vezes 18, dividido por 9 vezes 4,
E do outro lado, 10 a menos 2, 10 a menos 9, se 9 muda de sinal, e o 6 também, 10 a mais 6, tá? 4 dividido por 4 dá 1, 18 dividido por 9, 2, então a carga é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 menos 9 mais 6, menos 2 com menos 9 dá menos 11, com mais 6 é igual a menos 5. Então, a carga aqui igual a 2 vezes 10 a menos 5 coulombs, ou 0,2 microcoulombs. Também era uma resposta correta. Tudo bem? Dúvidas? Nenhuma? Ótimo. Posso passar para o número 3? A maioria que errou, errou a 4. Mas aqui teve gente que deixou de colocar o microcoulomb ou coulomb, e aí perdeu pontos por isso, né? Engenheiro, projetista que não coloca unidade. Complicado. Complicado. A número 3 era um cálculo de voltado já à questão do campo elétrico, tá? Era fornecida aí uma distância, tá? E uma carga fixa, dado o valor, não era dado o valor da carga, e ela gera esse campo elétrico a uma distância de 30 centímetros. O que era necessário nesse caso? Saber que campo elétrico é igual a carga vezes força, ou ainda que o campo elétrico... Não, ao contrário, desculpa. Eu troquei as bolas aqui. A força que é igual a carga vezes o campo, tá? Ou ainda que o campo elétrico é igual força dividido pela carga geradora dele, né? Então, nesse caso, nós tínhamos o valor da carga geradora, que seria a carga de prova. Então, como é que a gente calcula o campo? Constante, carga que gera o campo, distância dela a um determinado ponto ao quadrado. Nesse caso também nós tínhamos todos os valores, era só calcular o campo. O único detalhe é que precisava fazer a transformação na distância, tá? A gente tinha aqui até a intensidade do campo elétrico, tá? Então, a distância de 30 centímetros é igual a 30 vezes 10 a menos 2 metros, ou ainda 3 vezes 10 a menos 1 metros, né? 0,3 metros. Substituindo os valores aqui, o campo 2 vezes 10 elevado a menos 14. A constante, 9 vezes 10 elevado a nona. O Q é a incógnita. E o D ao quadrado, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Isolando o Q de um lado da igualdade, nós temos aqui que 2 vezes 10 a menos 14, vezes 9 vezes 10 a menos 2, dividido pelo 9 vezes 10 a nona, tudo isso é igual à carga geradora aí do campo eletrostático, tá? Então, o valor aí da carga, que fica igual a 2 vezes 9 dividido por 9, vezes 10 elevado a menos 14, menos 2,
aqui, cuidado, quando esse cara passou para lá, deixa eu ver. Esse daqui, ao passar para lá, ele troca de sinal. Então, aqui fica mais 2, tá? O menos 14 permanece e o 9 muda de sinal, desce como menos 9, tá? Então, aqui o que nós temos? 9 com 9 simplifica. A carga é de 2 vezes 10 elevado a menos 21. 19 menos... Não, minto. Aqui vai ficar menos 20 e... Menos 30... Não, tá certo, tá certo. Isso é menos 23... Menos 23 mais 2, menos 21, tá certo. Tá. Por que ele fica negativo se ele está negativo? Esse cara daqui, ele passa para o outro lado, né? Multiplicando. É troca de sinal, né? Não, peraí, tem razão. Tem razão, ele passou para lá multiplicando, mantém o sinal. Eu errei aqui. Volta. Aqui, então, sobe como 10 elevado a menos 2. Menos 14. Esse desceu como 9, sobe como menos. Fica tudo negativo, tá certo. Menos 16, menos 25. Aqui simplifica. Então, ficou 2 vezes 10 elevado a menos 25 coulombs, tá? Resultado aí da questão número 3. O jeito mais indicado para fazer isso teria sido fazer a inversão antes, tá? Eu poderia ter invertido isso aqui antes de colocar os valores, e aí nós teríamos aqui o seguinte, Q igual a d ao quadrado vezes o campo dividido pela constante, tá? E aí teria sido mais fácil na hora de fazer o cálculo, ok? Questão número 4. Número 4 é uma questão discursiva, né? A partir desse desenho. O que acontece aqui, pessoal? Olhem só. Quando a gente tem carga positiva e carga positiva aqui, e aqui mobilidade de cargas, e as três peças interligadas, o que vai acontecer é que vai haver uma movimentação de cargas aqui dentro. Tá? Carga positiva aqui vai atrair carga negativa para cá e também para cá. E vai deixar um excesso de carga positiva aqui no meio. Tá? Quando eu separo esses elementos sem remover essas duas cargas positivas aqui, eu deixo que eles tenham aqui carga negativa, carga positiva e carga negativa. E aí, quando eu tiro esse estímulo aqui externo, mas eu tenho uma separação entre as cargas que não permite a redistribuição, a situação final fica carga negativa nas extremidades e carga positiva no miolo, tá? Era só isso que era para descrever. Quarta e última questão, que gerou um pouco mais aí de confusão na cabeça. Hã? Quinta, quarta foi a outra, exatamente. Na quinta questão, o que acontece? Nós temos aqui uma diferença de potencial
e duas resistências, tá? Esse desenho poderia ser refeito já foi a quarta, não precisei usar isso aqui. Esse desenho poderia ter sido refeito assim: diferença de potencial, dois caminhos possíveis, carga passando para cá ou carga elétrica passando para cá. Num desses dois eu coloco um amperímetro e depois a bifurcação inverte e, de novo, a gente tem um circuito. Então, um circuito puramente resistivo com duas resistências em paralelo, R1 e R2. Tá? Como as resistências são em paralelo, o que acontece? A diferença de potencial em R1 tem que ser igual à diferença de potencial em R2. Tá? Logo, a gente tem então que U1 é igual a U2, que é igual a esse V. Isso aqui teve muita gente que confundiu. Tá? O que vai acontecer com a corrente elétrica? Aqui eu tenho a corrente elétrica geral, corrente I, que vai se dividir em duas correntes, corrente I1 e corrente I2. Então, usando o dado do exercício, o que ele me fornece? O que eu tenho de partida? Eu tenho os valores de R1 e R2 e tenho que a corrente medida pelo amperímetro é de 1 ampere. Então, a gente tem R1 igual a 6 ohms, R2 igual a 2 ohms, e a corrente que passa por aqui, corrente I1, de 1 ampere. Tá. Como eu sei o valor da corrente e da resistência I1, eu posso calcular o valor da DDP, certo? A DDP, então, o 1, se o resistor é ôhmico, é igual a R1 vezes I1. Logo, essa DDP, o 1, vai ser igual a 6 vezes 1, portanto, ela é igual a 6 volts. Tá? E aí, eu venho para o ramo da resistência R2 e sei do seguinte: o 2 é igual a R2 vezes I2. Eu sei que o 1 é igual ao 2, então aqui eu vou ter os mesmos 6 volts. R2 eu sei que é igual a 2. Posso calcular agora a corrente I2. Corrente I2, portanto, igual a 6 dividido por 2, igual a 3 ampere. Sabendo os valores de I1 e I2, eu sei o valor da corrente total. Então, aqui, corrente total, I, que é a soma das duas correntes, vai ser igual a 1 mais 3, corrente total igual, portanto, a 4 amperes. Tá? Com isso, eu posso calcular tudo aquilo que ele pede. O que ele me pede? Potência dissipada em R1, potência dissipada em R2 e potência total dissipada no circuito, que é a soma das duas. Tá? Como é que eu calculo potência? Sem fazer nenhuma decoreba, basta lembrar que potência é energia por tempo. Neste caso, a gente pode trabalhar isso como sendo energia por carga, carga por tempo. Portanto, podemos calcular a potência como sendo diferença de potencial vezes corrente. E aí, nesse caso, nós temos todos os valores para fazer o cálculo. Tá? Então, qual é a potência dissipada pelo resistor 1? 6 volts é a DDP. Corrente que passa por 1, quanto é? 1 ampere. Tá? Então, P1, 6 watts. E P2? P2 é igual a 6 vezes corrente que passa por ele, 3 ampere, portanto, 18 watts.
potência total dissipada no circuito, P1 mais P2, portanto, 6 mais 18, 24 watts. Tá? Poderia também ter usado o fato de que os resistores são ômicos, então aqui nós teríamos R vezes I ao quadrado. No caso, daria para calcular a potência do potência 1 sem ter feito cálculo nenhum, né, usando direto o enunciado. Também poderia usar que a potência vai ser igual a U ao quadrado sobre R, e aí, nesse caso, nós teríamos um resultado ainda mais enxuto, né? Ok? Então, qualquer um desses caminhos levaria aí à solução do exercício, tá? Então, essa é a solução da nossa prova. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.